Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Descobre Mundo TV. O tema de hoje é o Academy Award of Merit, mais conhecido como Oscar. Hoje vamos contar uma breve história dessa que é a principal premiação do mundo e trazer os indicados da principal categoria, os melhores filmes de 2021. Fique por aí. A premiação do Oscar foi criada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas localizadas em Beverly Hills, na Califórnia, e ocorre atualmente desde 1929, quando em uma cerimônia que ocorreu no Hollywood Roosevelt Hotel entregou o primeiro prêmio, analisando os filmes lançados entre 1 de agosto de 1927 e 31 de julho de 1928. Os vencedores recebiam uma estatueta banhada a ouro, apelidada de Oscar. Várias estatuetas foram entregues naquela premiação, que foi concebida para reconhecer as conquistas realizadas da indústria cinematográfica. De lá para cá ocorreram algumas mudanças e hoje os vencedores são escolhidos a partir de um total de 24 categorias, como melhor atriz, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, roteiro, entre outras. Em muitos anos de história, muitas coisas ocorreram. Categorias foram retiradas, categorias foram criadas, estatuetas foram roubadas, é isso mesmo, quase não teve Oscar nesse ano. Mas vamos ao que interessa, porque tudo isso é um assunto para um próximo vídeo. Para a 93ª edição de entrega do prêmio, que ocorrerá no ano de 2021, houveram algumas mudanças. A principal delas na data, agora ocorrerá em 25 de abril. Antes, a data marcada era 28 de fevereiro. A troca acontece por causa da pandemia do novo coronavírus. Geralmente, filmes lançados até 31 de dezembro do ano anterior poderiam participar do Oscar no ano seguinte. Outra mudança ocorre com relação à exibição dos filmes, já que estes precisam ser exibidos para que se tornem elegíveis ao Oscar. Mas com o fechamento dos cinemas em Los Angeles este ano, filmes que foram disponibilizados diretamente em formato digital estrearam em drive-ins e os longas que pretendiam ser lançados, mas não conseguiram, foram impedidos de alguma maneira, também poderão concorrer. As duas alterações são temporárias. Ainda assim, o formato do Oscar 2021 segue muito incerto. Na carta enviada aos membros, David Rubin, que é o presidente da academia, sinalizou que apenas os indicados, apresentadores e os acompanhantes vão conseguir assistir presencialmente. A loteria que ocorre anualmente e distribui convites aos associados não acontecerá esse ano. Agora vamos ao que interessa e vamos analisar a categoria de melhor filme. O primeiro indicado é Meu Pai. O longa Meu Pai, protagonizado por Anthony Hopkins e Olivia Colman, acompanha a história de Anthony, um senhor de 81 anos. O filme convida o público a entrar na confusão mental que ocorre na cabeça do protagonista, já que ele sofre de demência. Ele mora sozinho em seu apartamento em Londres e recusa todos os criadores que sua filha Anne tenta trazer para a casa dele. Quando ela decide se mudar para Paris com um companheiro, a necessidade de ter alguém ao lado do pai se torna cada vez mais evidente. Após alguns acontecimentos, Anthony começa a desconfiar que pode estar louco ou que sua filha está tentando tirar de casa. Essa obra recebeu um total de 6 indicações, sendo elas melhor ator para Anthony Hopkins, melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Olivia Colman, melhor montagem, melhor design de produção, direção de arte e melhor roteiro adaptado. Esse trabalho ele está sendo aclamado pelos críticos do mundo afora como um dos melhores que o ator já fez. Vale muito a pena conferir.
Nosso segundo indicado é Judas e o Messias Negro. A produção é baseada em fatos reais e considerada uma cinebiografia de Fred Hampton, vice-presidente do Partido dos Panteras Negras de Illinois, e também do ladrão e informante da polícia Bill O'Neill, que é interpretado por Lakeith Stanfield. Fred Hampton é interpretado de maneira fantástica por Daniel Kaluuya. O longa conta com Shaka King, Charles D. King e Ryan Coogler no trio de produtores, e Shaka King é o diretor. Este filme foi aclamado pela crítica e também concorre ao melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, canção original, melhor biografia. O drama é ambientado no final da década de 60, onde o preconceito era intenso, perceptível, e a história corre em paralelo com os acontecimentos da América, que vivia rodeada de conflitos sociais por todos os lados. Este filme traz à tona uma das maiores tragédias do movimento dos Panteras Negras e destaca uma parte vital da história americana. O que deixa no ar é uma sensação de que é triste, parte das situações que deveriam ter sido resolvidas no passado e já ultrapassadas em nossa sociedade, como por exemplo o racismo, ainda se faz presente. Nosso terceiro indicado é Mank. Mank é um drama biográfico indicado para 10 categorias, entre elas a de melhor filme, direção e ator. O filme de David Fincher se concentra na figura de Herman J. Mankiewicz, interpretado pelo ator Gary Oldman, que foi roteirista e deu origem ao clássico filme Cidadão Kane, um dos filmes responsáveis por moldar a história do cinema e produção de longas nos Estados Unidos. A produção do longa Cidadão Kane contou com muitas intrigas e elas se estenderam até o dia da premiação, o que não apagou o sucesso. Em 1942, o clássico recebeu 9 indicações ao Oscar. A trama ambientada nos anos 30 e 40, logo após a Grande Depressão, traz muito dos bastidores e intrigas entre os estúdios de Hollywood. Esses seriam a origem de Cidadão Kane, e na disputa entre Wells, o prodígio em ascensão, e Mankiewicz, um dos gênios do cinema da época. O próprio Kane é um retrato de um magnata da imprensa da época, William Randolph Hearst, que é interpretado por Charles Dance. Herman Mankiewicz relatou na cerimônia da época e continuaria argumentando nos anos subsequentes ter escrito o roteiro sozinho de Cidadão Kane. Nosso quarto indicado é Minari. Este longa é dirigido por Lee Isaac Chung e foi indicado a 6 categorias no Oscar de 2021, incluindo a de melhor filme. A obra teve uma estreia discreta e chamou a atenção de muitos críticos na temporada de premiação e se destacou entre dezenas de títulos. O ator Steve Yeun e a atriz foram reconhecidos pela academia por conta de suas performances marcantes como Jacob e Sonja, respectivamente. Para além do elenco notável, ao longo do filme vemos uma construção de uma trama excepcional. Steve Yeun já participou de grandes produções como Ouija e The Walking Dead. Já Yoo Joo-yoon é uma estrela lendária na Coreia e tem sua carreira por mais de 50 anos. É claro que não podemos esquecer do pequeno Alan S. King, que faz o papel de David. O garotinho talentoso começou na 7ª arte agora, mas já tem muito potencial. Na trama Minari, David Alan S. King é um garoto coreano de apenas 7 anos que se muda para a zona rural do Arkansas e tem sua rotina monótona totalmente alterada pela chegada da avó. Enquanto isso, seu pai, Jacob, precisa enfrentar a dura realidade de se firmar fazendeiros em solos antes inexplorados. A complexa decisão acaba por colocar o seu casamento e a sua família e as suas finanças em risco. A curiosidade sobre esse longa é que o cineasta escreveu o roteiro em apenas 3 meses, e o drama é baseado na infância de imigrante do próprio diretor. Este filme só saiu do papel graças ao envolvimento da produtora Plan B, cujo dono é ninguém mais, ninguém menos que Brad Pitt. Embarcou no projeto no início de 2019. Esse filme ainda despertou mais expectativa de premiação depois de ganhar o Globo de Ouro. O nosso quinto indicado é Nomadland. O filme da diretora Chloe Zhao
É ambientado em alguns anos após a crise econômica de 2008 e nele acompanhamos a viúva Fern, interpretada por Frances McDormand, que viaja pelas estradas norte-americanas em uma van, depois da morte de seu marido e depois do fechamento da fábrica que sustentava a sua cidade. Ela decide morar em seu carro e em sua trajetória segue conhecendo outros nômades, fazendo alguns bicos, tentando a sobrevivência enquanto segue seu caminho. A personagem se define como uma sem casa, não uma sem teto. Através do trabalho de Zhao e do diretor de fotografia Joshua James Richards, se torna possível uma imersão nesse estilo de vida, que tem feito adeptos nos Estados Unidos, seja por vontade própria ou por conta das circunstâncias econômicas. O longa também mostra que a pobreza existe e ela é crescente, ainda que o cinema americano se esqueça disso ou não tenha nenhuma disposição em mostrar. O bacana dessa obra está nas pessoas, e Zhao se foca na humanidade delas. A curiosidade desse filme está no ponto que, exceto McDormand e David Strathairn, que vive um senhor interessado por Fern, a personagem principal, as demais pessoas em cenas não são atores profissionais, são nômades da vida real. Já o roteiro também de Zhao é baseado no livro de Jessica Bruder e fornece algumas informações sobre a personagem para que possamos tentar compreendê-la, mas nunca é o suficiente para você conseguir explicá-la. Frances McDormand faz uma atuação para dentro, uma atuação simplesmente excelente, conduzindo um filme de uma maneira a fazer o espectador a tentar decifrar o que a sua personagem está sentindo naquele momento, seja dando uma risada, expressando que está bem. Nesse contexto é que algumas perguntas surgem no meio da trama. A personagem ela está em fuga ou simplesmente encontrou que o seu verdadeiro destino é esse, né? Encontrou o seu caminho. Ela vive no passado ou agarra o único futuro possível? Nossa análise particular de Nomadland não poderia terminar aqui sem deixar uma reflexão trazida por uma das personagens do filme. O lar é só uma palavra ou é algo que levamos conosco? Aonde vamos? Nosso sexto indicado é Promised Young Woman, foi traduzido como Bela Vingança. O filme foi selecionado para dezenas de festivais e é muito cotado para algumas categorias do Oscar 2021. Ele foi escrito e dirigido pela cineasta e atriz britânica Emerald Fennell, em seu primeiro longa atrás das câmeras. O filme é intenso e profundo e nos lembra que alguns traumas nunca saem de nossas mentes e podem nos fazer mudar radicalmente, inclusive a nossa trajetória. O projeto conta com uma atuação marcante e excelente da atriz britânica Carey Mulligan. Ela trabalha muito bem o equilíbrio entre uma mulher durona, que banca uma justiceira noturna, e uma mulher profundamente danificada, quase que disfuncional. Carey Mulligan teve um início promissor nos filmes Educação e Desejo de Reparação. Alguns dizem que, em Bela Vingança, ela apresenta o melhor desempenho da sua carreira. Através de uma mistura de comédia, drama e thriller, a diretora apresenta um olhar muito clínico e muito crítico sobre aspectos que podemos dizer machistas de nossa sociedade e os efeitos devastadores que isso tem para as vítimas. O filme retrata a história de Cassandra Thomas, que é interpretada por Carey Mulligan, uma ex-estudante de medicina que trabalha em uma cafeteria. Ela é assombrada por alguns acontecimentos da época de faculdade que ocorreram com uma amiga. Sai do trabalho todas as noites, vai à boate fingindo estar bêbada, se deixa levar pelo primeiro idiota que aparecer para salvá-la. Sempre com segundas intenções, claro, né? Os rapazes se veem extremamente surpreendidos e assustados ao descobrir a cilada em que se meteram. A situação só muda quando Cassandra encontra Ryan, né, que é interpretado por Bo Birmingham. É um ex-colega de faculdade que tem um antigo crush por ela. O cenário ganha contornos ainda mais profundos ao abordar como o machismo está extremamente arraigado em nossa sociedade e encontra apoio em lugares e pessoas que deveriam combatê-lo, como, por exemplo, as próprias mulheres. Nosso sétimo indicado é O Som do Silêncio.
O Som do Silêncio faz surgir no espectador um misto de angústia e empatia, já que o ponto de partida baseia-se em questionamentos extremamente complexos e marcantes, como quais os traumas e mudanças na vida de uma pessoa que perde a audição de uma hora para outra? E como seria esse processo? O longa é um drama sobre o baterista Rubens, que é interpretado por Riz Ahmed, e ao notar uma piora na audição dia após dia, ele vê que o futuro é incerto ao lado da sua namorada, Alou, interpretada por Olivia Cook, que ela é vocalista e guitarrista da banda. Já o ator Riz Ahmed, conhecido por minisséries como The Night Of, pôde encontrar finalmente um trabalho capaz de aproveitar todo o seu talento no cinema, podendo transitar entre uma atuação de paz, na extrema concentração ao tocar a bateria na primeira sequência do filme, e carregado de raiva em momentos posteriores. A engenhosidade de utilizar o desenho do som, que realiza uma difícil missão de transpor para a tela as razões do desespero do personagem, que faz assim o espectador se sensibilizar com a vivência de Ruben, foi muito inteligente e é o ponto alto do drama. O diretor Darius Marder é estreante em longas de ficção e, em parceria com seu irmão Abraham, trabalha seu enredo assentando o roteiro nas fases do luto elaborado pela psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross. Eles passam por estágio de negação, raiva, negociação, barganha, depressão e aceitação. Porém, demonstra que, por mais aflitivo que seja a situação de Ruben, simplesmente há vida para seguir adiante. Com pouco mais de 2 horas de duração, o enredo deste longa faz o espectador rir, chorar, enraivecer e ficar frustrado. O set de Chicago de Aaron Sorkin é baseado em acontecimentos reais e recebeu diversas indicações para o Globo de Ouro. Produzido e lançado em outubro de 2020 pela Netflix, o longa acompanha 8 ativistas na luta contra o final da Guerra do Vietnã no final da década de 60. Abe, Tom, Bob, Jerry, John, Rainey, David e Lee participam de um dos protestos mais violentos dos Estados Unidos, ocorrido em 1968 em Chicago, no período em que acontecia uma convenção do Partido Democrata. Os grupos contrários à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã entraram em confronto com a polícia, deixando uma série de feridos e destroços por toda a cidade. O governo então processou 8 homens, líderes de diferentes movimentos políticos, por uma suposta integração numa organização criminosa. No filme, o juiz Julius Hoffman, Frank Langla, responsável pelo caso, parece que ele faz tudo ao seu alcance para que os 8 homens sejam injustamente condenados. O papel do juiz evidencia a discussão sobre justiça e o preconceito no longa. Os personagens são a principal razão que recomendamos porque você deve assistir esse filme. A liderança de Hayden, a inteligência acadêmica de Rainey e o humor satírico de Abe Hoffman só acrescentam ao roteiro. Assim como Bob Seale. Bob é apresentado como cabeça dos Panteras Negras no movimento contra a violência policial e mostra a história mais sensível do filme. Para defender a ideia de independência dos negros na época, o personagem enfrentou diversas torturas físicas e psicológicas e foi julgado sem um advogado. O já ganhador do Oscar, Ed Redmayne, por Teoria de Tudo e Garota Exemplar, é o protagonista. E mesmo não apagando em hipótese nenhuma a atuação dos demais atores, mostrou muito bem porque se tornou o ator principal. Alguns trechos desse filme não são 100% verdadeiro, mas mesmo assim o roteiro é uma breve aula da história norte-americana, no que se refere à guerra no Vietnã, embates policiais e à política dos Estados Unidos do final da década de 60. O diretor Sorkin mostrou toda a extensão de seu talento quando combinou diversos elementos como drama, violência, paixão, humor e deu vida a uma história com início, meio e fim. É isso aí, recomendamos que você assista todos os filmes e esperamos que você tenha gostado. Acompanhe o Oscar no dia 25 de abril e continue seguindo o canal. Se inscreva, curta e compartilhe.